Olá, boa tarde. Hello? Olá, boa tarde. Boa tarde. Consegue ouvir? Eu consigo ver perfeitamente. Consigo ver, engenheiros. Estou, engenheiro. Sim, sim. Era para confirmar. Não percebi, engenheiro. Sim, sim. Era só para confirmar se todos conseguiam ouvir. Sim, sim. Consegues, leva as tuas coisas para lá. Leva para lá. Coloca, não.
Entra. Alô, boa tarde. O som parece. O som está a chegar a partir das condições. Alô, Alô, boa tarde. boa tarde. Não sei se conseguem me ouvir a partir da sala de CBS. Pelo ouvir, mas com um bocadinho de eco. Está por ouvir com um eco. E há um eco. Agora está um bocadinho melhor. E há, está melhor, sim. Bom dia. Agora consigo ouvir. Bom Boa dia. tarde. Boa tarde, sim, senhora. Está-me a ouvir bem? Sim, sim. Nós convidamos o professor Host, o professor Abdul Gafuro, para ser o host desta brilhante aula que o professor Carmin de Penina vai dar. Professor Abdul Gafuro, por favor, identifique-se. Bom, muito bom dia, boa tarde, consoante a hora que nos escutamos. Sou um professor, não é, da Universidade Católica de Moçambique, em Pemba. Estou de uma visita aqui na escola de CBS. E nesta feita, fomos então desafiados para podermos fazer essa pequena e breve apresentação sobre o professor Carmindo Penina, que aqui vai fazer a sua intervenção, já ligando-se a partir desta intervenção, não é? Dizer que nesse exato momento, não sei se podemos iniciar já com a apresentação do professor Penina, melhor. Não, queremos saber quem é o professor Carmin de Penina, primeiro. Você tem que ler quem é o professor Carmindo. Sim, o professor Carmindo, gerente de contratos e projetos, não é? Com mais de 8 anos de experiência em, em compras de gestão e em cadeia de abastecimento em, em abastecimento de diversos setores, incluindo o desenvolvimento internacional, engenharia e saúde política, não é? Histórico comprovado na condução de projetos de compras de elevado valor para entidades como Banco Mundial.
Estávamos a dizer sobre experiências sobre o Banco Mundial nas Nações Unidas, na União Europeia e doadores, não é? Norte-americanos, doadores norte-americanos e assegurando conformidades e soluções. Só peço um minuto porque parece que estou com dificuldades aqui, mas já vamos retomar. Peço só um momento. Quanto a isso, o professor aqui está a ajudar-nos a resolver o problema. Muito, já nos ajudou. A União Europeia, doadores norte-americanos, assegurando conformidades e soluções não é, econômicas, especialista em processos complexos de concursos, negócios, contratual e gestão de fornecedores. Detém certificações em EPC, Project Management, não é? International, Procurement e Sustentabilidade, Procurement, não é? Com domínio das ferramentas UBW, Power BI e MS Office, não é? Suite, fluente em português e inglês, com conhecimento de espanhol intermédio, francês básico, formações acadêmicas sólidas em gestão e compras nesta perspectiva de gestão. Dizemos isto através desses dispositivos e podemos aqui repetir sobre o professor Carmindo, não é? É gerente de contratos e projetos com mais de 8 anos de experiência em compras e gestão de cadeia, não é? De abastecimento em diversos setores, incluindo o desenvolvimento internacional e energia, saúde pública melhor, histórico e comprovado na condução de projetos de compras de elevado valor para as autoridades como o Banco Mundial, não é? Nas Nações Unidas, na União Europeia, doadores norte-americanos e assegurando conformidade e soluções econômicas, não é? Especialista em processos em processos complexos de concurso, negociação e contratual, gestão de fornecedores. Detém certificação em EPC, Project Management, não é? International Procurement e Sustentabilidade Procurement. Com domínio das ferramentas UBW, Power BI e MS Office, não é? Suite, fluente em português e inglês, com conhecimento de espanhol intermédio e francês básico, formações acadêmicas, não é? Sólida e a gestão de compras. Esta é a apresentação breve e básica do professor Carmindo Penina. Desta feita, devolvemos a palavra para a sua intervenção e muito obrigado. Esperamos que não defraudamos ou não falhemos aqui sobre a sua apresentação, caro professor Penina. Tenha a palavra. Muito obrigado.
Boa tarde mais uma vez e muito obrigado por esta oportunidade de poder cá estar para compartilhar um bocadinho daquilo que é a cadeia de suplementos, falo do procurement e logística, não só no contexto nacional, mas também a nível global. E é uma questão que tem se registrado nos últimos dias que, de alguma forma, é o determinante para o sucesso ou insucesso de realização de projetos, porque realmente projetos são ações, mas que para a materialização dessas ações é necessário que haja neste meio a contratação de bens e serviços, que é o que vamos aqui conversar. Então, tenho uma pequena apresentação, se me permitirem, queria para partilhar a tela aqui. Visual request. Não sei se conseguem ver a minha tela. Conseguimos. Sim. Ótimo. Ok. Bom, como vamos ter Não como temos, tema. não temos a tela, não temos a tela. Ok, deixa eu só tentar voltar a partilhar aqui. E agora? Agora sim, já pode avançar. Perfeito. Ok. Ok, consegue ver toda a apresentação, certo? Sim. Ok. Bem. Ótimo. Então, esse vai ser o nosso tema de conversa para esta tarde. Queremos olhar para a problemática do procurement, de logística, bem como a monitoria e avaliação de projetos no contexto de sustentabilidade e transformação digital, que é algo que já vimos aqui assistindo nos últimos dias sobre a transformação digital. Então, não podemos querer avançar nessa área sem contemplar este componente que é bastante importante. Dispenso a minha apresentação porque acredito que o professor já tinha feito muito bem. Eu sou especialista de procurement e gestão de contratualização nos últimos 8 anos, tendo trabalhado com diferentes doadores, incluindo o Banco Mundial, fundos do Banco Mundial, União Europeia, Nações Unidas e alguns doadores também americanos, também com domínio específico de plataformas digital, é por isso que estamos aqui para trazer isso. Então, num contexto de Moçambique, olhamos que a eficiência
a eficiência, transparência do procurement representa um dos desafios. Desculpa, eh, desculpa, professor, desculpa mesmo. Peço sim. para fazer o full screen. Só clicar aqui na taça embaixo. Exato. Yes, já está. Ok. Eh, Não, num cenário. Voltou a cair? Sim, voltou a cair. Não sei se eu posso partilhar isto, vocês fazem a apresentação, não sei o que está a acontecer. Mas é só clicar no full screen, depois segues com o botão. Eu tinha feito isso por acaso. Mas pode seguir assim, conseguimos ver. Era só. Estou com um pouco de dificuldade, Peço não é? para aumentar aí o percentual do zoom. Deixa eu fazer isto. Diminui. Não é? Ok. Tem que diminuir mais. Já. Pode deixar assim. Ok. Então, no cenário que nós estamos a olhar, no contexto específico do nosso país, conseguimos ver que a automatização de processos, desde a aquisição até a compra e até a emissão de ordens de pagamento, pode reduzir através de nós implementarmos sistemas digitais para o nosso procurement. Podemos ver atualmente em diferentes empresas, assim como no nosso próprio governo, que o sistema de contratualização é feito através do arquivo físico e que de alguma forma acaba não ajudando para termos um processo um bocadinho mais coerente, respeitando inclusive os tempos de entrada, o tempo de resposta, porque se alguém tem que submeter uma proposta física, acabamos não tendo uma eficiência ou uma resposta correta, se submeteu dentro do tempo ou não. Mas quando estamos perante o uso de plataformas digitais, vamos perceber que a plataforma já vai deixar o seu próprio recorde, de mostrar que hora a proposta realmente foi submetida e em que momento foi avaliada, e aí garante-nos um bocadinho mais de transparência e a integração total também com o ERP, sistemas de procurement digital, garante assim que os dados de compras, finanças e logística estejam sincronizados em tempo real, facilitando análises estratégicas. Podemos pegar o caso de multinacionais, não é, que estão a operar em diferentes países, que de alguma forma precisam operacionar alguns processos em simultâneo. Com o uso de plataformas digitais ou de procurement digital, vamos perceber que essas empresas podem sim trabalhar no mesmo documento, no mesmo processo, independentemente da sua localização geográfica. No entanto, quando pegamos para o arquivo físico, vamos perceber que temos muitas limitações, não nos ajuda bastante para podermos ter processos a correr ao mesmo tempo. E quando olhamos também tem uma questão de controle e conformidade, vamos ver que o monitoramento contínuo das políticas de procurement e compliance e com regulamentos internos e também com regulamentos de doadores. Não, o e-procurement, olhando para os Analytics and Business Intelligence, podemos ver que o uso também de dashboards, relatórios avançados para o suporte, não é, na tomada de decisão sobre a contratação de uma ou de uma outra empresa, a identificação de oportunidade de economia e também para a otimização de contratualização. Então, o e-procurement não é apenas uma ferramenta operacional, não é, para isto, mas também é um instrumento estratégico de transformação digital, permitindo que as organizações realizem ou também reduzam custos, aumentando assim a eficiência, fortalecendo relações com fornecedores enquanto avançam na agenda sustentável de sustentabilidade e inovação. Vamos ver que hoje em dia, com o uso dos smartphones e também com o avanço das tecnologias, quando nós queremos fazer contratação de um bem ou serviço, podemos ter em tempo real, não é? Podemos ter em tempo real o custo
do mercado, que isso nos ajuda para fazermos na nossa prospecção, para saber que valor devemos alocar para este serviço. Então, com acesso a essas plataformas digitais, vamos perceber que conseguimos ter a informação a tempo real e a nível global, não só para Moçambique, mas em qualquer parte do mundo, podemos ter uma ideia, inclusive do preço do fabricante. Vamos lá supor que queremos comprar um material informático, podemos ter acesso à informação concisa do fabricante do bem para sabermos qual é o preço que nós podemos esperar dos concorrentes para este processo em especial. Não sei se o meu slide está a mudar aí. Estou com a impressão de não. Não está a mudar. Ok, Agora sim. acho que agora sim. Agora sim, Eh, agora sim. Vou aqui falar também dos desafios atuais que estamos a registrar, não é? Os desafios atuais que estamos a registrar na área de vou fazer com que o computador também funcione com algumas paragens, que não sei porquê. Peço desculpas por isso. Conseguem ver agora a minha apresentação? A parte de... Alô, conseguem ver a minha apresentação agora? Está meio cortado. Está pela metade. Agora sim, já está cheio. Ok, epa, peço desculpas. Ok. Continuando, eu queria aqui falar sobre os desafios que estamos a enfrentar atualmente neste setor, né? A nível global. É um dos problemas que estamos mesmo a enfrentar a nível global, que queria aqui trazer para o nosso... O primeiro desafio é a questão de riscos de corrupção, não é? Este é um fator um pouco sensível, mas que é o que realmente muitas vezes os processos não estão digitalizados nem padronizados, e isso permite com que haja um espaço de corrupção, porque não temos informação concisa. Temos assistido situações de empresas que, por exemplo, submetem suas propostas com certos valores, talvez meramente baixos, para garantir que sejam adjudicados, mas que olhamos que no tempo da implementação já não é o mesmo valor que talvez foi anteriormente mencionado para ser adjudicado e que está a ser implementado. Mas isso tem sido fomentado muito por causa da falta de digitalização dos nossos processos. E quando olhamos também para decisões baseadas em preço imediato em vez de valor do longo prazo, a falta também de auditorias independentes e pouca transparência também na cadeia de fornecedores. Isso também é uma das coisas que contribui, porque tu tens um processo a fazer do governo, por exemplo, internamente, mas que depois a própria auditoria também é o próprio governo a fazer. Não temos uma entidade assim independente, uma entidade externa para poder auditar os processos. É alguém estar mandado fazer uma atividade depois para ele mesmo se chefiar. E isso acaba, de alguma forma, não garantindo uma certa transparência. E quando olhamos para a logística, os custos elevados de infraestruturas, o transporte caro, principalmente em países como nossos, com estradas também degradadas e portos limitados, isso são reflexos realmente da falta de
de um procurement digitalizado. Isso, de alguma forma, também é a contribuição significativa para emissões do dióxido de carbono. E, ultimamente, temos estado a falar muito sobre a redução de emissão de carbono a nível global. Cada país tem um certo compromisso que fez para que até 2030 tenha tido uma redução significativa de emissão de carbono. Então, de alguma forma, isso também vai contribuir para o procurement sustentável. Por quê? Hoje em dia, se tu tens que receber 20 propostas físicas, no final, onde é que você vai armazenar aqueles processos? No final vai ter que queimar e, de alguma forma, vai também gerar algum problema no nosso meio ambiente. Mas se olharmos para um procurement digital, temos ali os nossos files arquivados que não vão gerar nenhum problema, tanto a médio, assim como a longo prazo. Também podemos olhar para a fragilidade das infraestruturas, aumento também de risco de atraso de perdas. Olhando para o setor da monitoria e avaliação, também podemos ver há uma falta de ausência de métricas de impactos sustentáveis. Muitos projetos são avaliados apenas nos outputs, números de contratos que vão ser executados, os relatórios entregues, mas não há uma veracidade daquilo que tem sido planejado no marco lógico de um certo projeto. Então, a falta de indicadores claros sobre o impacto ambiental e social desses processos faz com que o nosso procurement não esteja a garantir também a sustentabilidade do meio ambiente. Práticas emergentes, e queria trazer isso também. Aí estaremos a falar da digitalização de processos, que é o que queremos tentar incutir nas organizações internacionais, em entidades governamentais, para optarmos pela digitalização de processos. Hoje em dia, com acesso à inteligência artificial, há muita coisa que podemos fazer para a área também de procurement, de bens e serviços, sem sequer termos que fazer uso de papel, impressões e tudo mais. Então, a inteligência artificial pode ajudar para prever necessidades logísticas e também a otimizar os riscos. Então, uma inteligência artificial muito bem usada pode, de alguma forma, ajudar muito em questões de logística. Quando olhamos também para o blockchain, para a restabilidade e transparência também nos contratos, o e-procurement para reduzir burocracias e, dessa forma, também aumentando a eficiência e diminuir riscos de corrupção. Então, o e-procurement seria, de alguma forma, um dos mecanismos mais seguros que poderiam trazer um impacto significativo na redução, talvez, de burocracias e também a falta de transparência de processos. A inclusão, por exemplo, de cláusulas ambientais, quando estamos a fazer os nossos contratos com empresas, é importante que tenhamos também uma cláusula que inclua cláusulas que têm a ver com a conservação ou a sustentabilidade ambiental nos nossos contratos. Incentivo também à frota elétrica, a otimização de cargas e a redução de pegadas de carbono, cadeias de abastecimento circulares, reutilização de materiais, reciclagem e menos desperdício. Então, quero falar também da integração de critérios do ESG em projeto, que projetos passam a ser avaliados não apenas pelo custo-benefício, mas também pelo impacto ambiental, social e de governança. Então, quando estamos perante a avaliação de uma certa proposta, para além só de olhar para o custo-benefício, é importante olharmos para essas questões, porque são muito importantes na questão ambiental, questão social e também na questão da governança. É importante vermos que essa proposta aqui, a fim e ao cabo, vamos ter que ficar com ela, está realmente a respeitar esses pontos que são meramente importantes. A adoção também de métricas alinhadas às ODS da ONU, que todos acreditam que sabemos, o ESG, também como fator decisivo em financiamentos e parcerias internacionais. Então, em estudos de casos locais, bem como internacionais, podemos ver que em estudos locais, experiência de projetos em Moçambique que aplicam logística verde ou compras públicas digitais. Podemos olhar para algumas organizações internacionais, por exemplo, o caso da Enabel, usa não 100%, mas tem algumas plataformas digitais que ele aplica, que de alguma forma acabam reduzindo a emissão ou a entrega de propostas meramente sempre técnicas financeiras físicas, mas também eletronicamente esse processo é feito. E olhando para o contexto internacional, podemos ter também exemplo de países que implementam e-procurement, blockchain, o caso do Chile,
o caso de Estônia, por exemplo, são países que eu tenho certeza, dos estudos feitos, que estão a aplicar o e-procurement e também o blockchain e estão a ter efeitos significativos por meio disso. Então, estas práticas emergentes demonstram que a sustentabilidade e a transformação digital não são conceitos futuros, temos que estar cientes disso, mas são realidades já em movimento e que precisamos acelerar a adoção dos mesmos dentro do nosso contexto de contratualização. A estratégia integrada que pode ser aplicada para este caso, podemos alinhar as práticas de gestão das ODS. As organizações precisam conectar as suas ações locais às metas globais da ONU, que já foram publicadas até 2030, aquilo que é alcançar a redução de carbono para um certo nível. Então, é necessário que as empresas olhem para isso. Então, por exemplo, o caso de compras públicas sustentáveis podem contribuir para a ODS número 12, que é o consumo e produção responsáveis. E também modelo de avaliação, o Triple Bots Online, econômico, social e ambiental, avaliação também de projetos, não só pelo custo e retorno financeiro, mas também pelo impacto social e ambiental que o mesmo pode gerir. Então, isso vai garantir o equilíbrio entre lucro, pessoas e também o planeta. Então, vou aqui mencionar alguns passos que podemos seguir para a implementação de uma gestão sustentável. Primeiro é o diagnóstico, que é mapear riscos e oportunidades. Quais são os riscos e oportunidades de nós emigrarmos para o sistema de e-procurement? Planeamento estratégico, que é definir objetivos claros de sustentabilidade. Após isso, vamos fazer a capacitação, que é treinar equipas em ferramentas digitais e práticas verdes, porque as pessoas não têm como fazer aquilo que eles não têm informação. Então, vamos perceber que a falta de aplicação desses processos, para o nosso caso, por exemplo, em Moçambique, vamos perceber que não temos falta de especialistas que tenham domínio dessas plataformas. Em primeiro, até é identificar quais são essas plataformas digitais que podem ser usadas para otimizar os nossos processos de compras de bens e serviços. Uma vez identificados, é necessário que as equipas que vão estar a cargo disso sejam treinadas tecnicamente para saber como manusear essas plataformas. E serem treinados nessas ferramentas, isso vai ajudar também na utilização dos mesmos. E a seguir temos a monitorização e a avaliação. Então, criar indicadores de impacto sustentável. E no fim temos a melhoria contínua. Então, continuamente vamos adquirindo ou vamos olhando para ajustes, vamos olhar para coisas que podem ser melhorados para garantir que resultados doadores sejam alcançados. Então, para reduzir custos e aumentar a produtividade através de processos mais inteligentes, é necessário que se use a eficiência operacional no impacto social e de uma forma positiva. Então, uma estratégia integrada permite que a eficiência econômica, responsabilidade social e proteção ambiental caminhem juntas, criando assim um valor presente, não é? E garantindo também o futuro das próximas gerações. Porque o que está acontecendo agora pode não ter um efeito direto para nós, nessa nossa geração, mas para as gerações vindouras pode vir sim a impactar negativamente a falta de aplicação desses processos. Então, em gesto de conclusão, a sustentabilidade, a transformação digital e vão gerar a eficiência e a resiliência nos nossos processos. Então, a integração de práticas sustentáveis com ferramentas digitais vai fortalecer, assim, organizações contra crises e também garantir a competitividade. Também, nenhuma organização consegue avançar sozinha, é preciso alinhar sempre com aquilo que são regras nacionais do governo, setor privado, sociedade civil e também na área acadêmica. É necessário que, no âmbito da implementação dessas práticas, verifique-se muito bem a aplicação desses todos os processos. Então, a sustentabilidade não é um custo, mas é um investimento para o futuro. Então, cada ação sustentável gera retorno econômico, social e ambiental. E o valor da mesma é em criar um impacto duradouro para as próximas gerações. Então, enfim, a gestão sustentável de procurement é mais que uma tendência, é o caminho para garantir prosperidade econômica, inclusão social e equilíbrio ambiental. Vou parar por aqui, vou deixar um espaço para conversa, para perguntas, dúvidas específicas, que eu trouxe aqui algo no sentido global, mas é claro que dos participantes aqui podemos ter pessoas com uma pergunta específica
que queiram saber sobre um aspecto que pode estar a enfrentar, talvez no seu local de trabalho, se é uma pessoa da área, que queira ter algum esclarecimento. Este é o momento. E muito obrigado. Não sei se Não sei se alguém quer conseguiram fazer ouvir. algum. Ouvimos, sim, senhora. Não sei se Ah, alguém quer fazer alguma pergunta. Professor, sim, o que é que Romão. nos sugere, o que é que nos sugere em termos concretos sobre a utilização de procedimentos digitais? Quais seriam os benefícios para as empresas? Ok, muito bem colocado. Bom, temos várias vantagens e benefícios que as empresas podem ter através da digitalização do processo. Primeiro é a transparência. Quando estamos num processo digital, a transparência é maior, porque tudo que acontece fica registrado. Mesmo quando temos auditorias, ultimamente auditorias para empresas que usam processos ou a digitalização de processos, eles dão acesso à sua plataforma e, através de lá, depois ver a tempo real que uma empresa submeteu a proposta, o preço, e se houve alguma mudança, houve alguma negociação, até a fase da adjudicação. Esse processo todo ele fica registrado quando temos perante a um sistema eh, digital. E, de alguma forma, também vai ajudar para a redução de custos. Porque algumas empresas também acabam, há um custo que acabam adicionando por causa das impressões que eles vão ter para submeter a sua proposta. Supomos que uma empresa internacional queira concorrer em Moçambique, vamos ver que aí tem custos para envio da própria proposta, DHL, outros custos adicionais que de alguma forma devem ser cobertos dentro da proposta, fazendo com que a proposta tenha um preço um bocadinho mais elevado. Mas se olharmos para uma questão em que é um processo digital, que é a pessoa digitaliza o processo e através de uma plataforma específica submete eletronicamente, aí reduz muitos custos de uma forma significativa. E também isso vai ajudar também na questão da concorrência. Vamos ver que algumas empresas acabam tomando a decisão de não concorrer por causa dos meios que são lá colocados para poder emitir a sua proposta. Olhando que, por exemplo, está nos Estados Unidos, mas o concurso é em Moçambique e deve submeter fisicamente, a pessoa pode pensar duas vezes e acabar tomar a decisão de não submeter a sua proposta por causa das dificuldades que ele pode incorrer para a submissão da proposta. Mas se fosse uma questão digital, vamos perceber que muitas empresas poderiam, de alguma forma, concorrer sem pensar duas vezes. Essa é uma das outras vantagens. E também tem a questão ainda sobre a redução de custos. Quando estamos a usar plataformas digitais, as mesmas podem ser associadas eh, aos sistemas que pode nos ajudar a ter preços reais quando estamos para comprar alguns equipamentos, por exemplo. Isso ajuda na prospecção e quando estamos a receber, podemos receber 4 propostas que no final queremos, por exemplo, a que tem menor preço, mas que mesmo dentro daquele menor preço conseguimos ver que não é um menor preço avaliado, não é um menor preço que nos favoreça, embora seja menor preço. Mas para teres essa informação é necessário que tenhas, de alguma forma, uma informação real sobre a compra daquele bem o serviço. E na falta dessa informação, está na situação de poder adjudicar qualquer empresa que vai te apresentar uma proposta que dentro das que vão submeter seja a menor, mas que na realidade não seja menor. Havia mais um espaço para negociar e reduzir assim os custos. E um dos nossos trabalhos como especialistas de procurement é garantir que as empresas consigam comprar bens e serviços a preço competitivo do mercado, também com entregas reais, a tempo real, com qualidade esperada,
não é? Então, é um dos fatores que nós, como especialistas, sempre devemos ter sempre em mente que o nosso trabalho maior é garantir que os bens e serviços são comprados com o melhor preço no mercado. Tem uma pergunta da colega, se puder responder. Professor, tem Tem uma uma mão pergunta. tem uma mão levantada ali já há 2 minutos, o do Micas Paulo, se faz favor. Estamos a pedir a intervenção dele. O Micas levantou a mão primeiro já faz tempo. Boa tarde, boa tarde. Conseguem me ouvir? Muito bem. Conseguem me ouvir? Muito bem, professor. Muito bem. Perfeitamente. Obrigado. Bom, quero agradecer em primeiro lugar ao professor Penina pela excelente explicação aqui em relação à questão da logística, o procurement. Eu tenho uma pergunta que no nosso dia a dia, de facto, como profissionais, temos enfrentado na tomada de decisão, de estratégicas, mediante aos cenários de constantes mudanças, tanto econômicas, sobretudo econômicas. Falo particularmente do caso de Moçambique, a inflação, preços mudam de um dia para o outro, sobretudo nos produtos de aquisição imediata. Então, eu queria perceber até que ponto, que estratégias podem ser aplicadas, ou que estratégias ou medidas, em termos de estratégias, podem ser aplicadas para mitigar essa situação e que não impacte diretamente as empresas ou aquilo que é o orçamento, os custos operacionais dentro das organizações. Porque temos enfrentado situações em que faz um pedido, faz uma cotação ou faz um sourcing de algum material. 3 meses depois ou 6 semanas depois o preço subiu, porque então eu queria perceber que estratégia, até que ponto esta política, essa sustentabilidade em termos de utilização dessas ferramentas pode ajudar a optimizar optimizar de forma que não impacte diretamente naquilo que é o orçamento. Eu não sei se talvez a minha pergunta ficou clara ao professor Penina. Obrigado. Muito clara. Muito clara, porque é uma questão que temos estado a viver. Se é profissional da área, realmente temos estado a ver isso no nosso cotidiano. Bom, uma das práticas que eu poderia sugerir, que tenho aplicado e também já partilhei com diferentes organizações que também aplicam. Uma das coisas, podes, por exemplo, olhar dentro da tua organização quais são os bens e serviços que são de consumo, por exemplo, cotidiano, no seu dia a dia, dependendo da indústria onde esteja a operar, e através de ter essa informação, depois pode ter contratos quadros. I'm speaking about the framework contracts, whereby you can have, let's say, a contract of 1 year, um ano de contrato, com certo preço específico e que aquele contrato pode ser renovado mediante talvez uma negociação de uma certa percentagem. Pode prever uma certa percentagem que depois de 1 ano a empresa pode acrescentar, caso queira acrescentar. O que é que isso vai ajudar? Isso tens que colocar ainda no teu caderno de encargo. Não, a pessoa ou a empresa, quando estiver a fazer a sua cotação, já deve fazer a cotação enquanto ele tem em mente que, em caso de alguma alteração ou oscilação do mercado, quem vai incorrer os riscos a 100% sou eu. Não, se o produto agora, por exemplo, uma caneta está 10 meticais e estamos a dizer que tens que fornecer durante 1 ano, então tu não vais me dizer 10 meticais, tens que prever que daqui a 6 meses a caneta pode estar a 15 meticais. Então, tens que arranjar um meio termo, um preço médio e que vai te ajudar, a continuar a fornecer aquele produto sem sequer reclamar a questões de preço. Então, nós como profissionais da área, é necessário que nossos cadernos ainda, na organização do concurso, tenhamos sempre, we have to foresee this, e temos que perceber essa parte, colocarmos que esse preço, por exemplo, vai ser aplicado durante um certo período do tempo. Então, framework contracts é uma das coisas muito importantes, primeiro, porque garante também uma relação um bocadinho mais longa também com o fornecedor, garantindo sim também o espaço para algumas negociações em caso de necessidade. E se a pessoa já tiver lucrado muito bem nos primeiros 7, 8 meses, mas no último mês acontece que o preço mudou, a pessoa tem que estar consciente para poder incorrer aqueles riscos. Porque é uma questão que sempre, realmente, o mercado está sempre em constante mudança e não temos como controlar isso, mas do nosso lado é importante porque como organização eu vou fazer uma previsão que para esse contrato eu quero gastar tanto. Então, depois de fazer uma PO, ok, de um certo valor, não tenho como fazer um outro aumento.
like an amendment, it has to be well justified in case why do we have to do this amendment. Eu tinha respondido a questão. Tem uma outra questão aqui da Obrigado. colega Aline da Neves. Aline das Neves, sim. Quais são as plataformas digitais que sugere para grandes empresas? Bom, eu sugeria o SAP, é uma das plataformas que está a ser aplicada agora. Pode também sugerir o UBW, junto com o Power BI. São plataformas integradas internacionais que garantem o processo de procurement a partir da planificação, criação de requisição, gerar uma ordem de compra, gestão do próprio contrato, até a gestão de ativos depois da aplicação do contrato. Então, essas são plataformas que já usei e que sei que são muito importantes e podem ajudar muito para grandes empresas. Acho que o senhor Romão também tinha levantado a mão, tinha uma dúvida. Sim, obrigado. Fiquei feliz pelo tema e pela forma como foi apresentado. Restou-me, a maior parte das questões que foram aqui apresentadas conseguiram minimizar aquilo que poderia ser a minha intervenção de uma forma geral, mas ainda assim fiquei curioso no sentido, principalmente na área de procurement, a gente, daquilo que tem sido as nossas atividades, faz a planificação, faz todo o processo, mas depois há necessidade desse processo ser submetido pelo beneficiário ou pela entidade, pelo financiador, né? E neste processo, normalmente leva-se muito tempo para aprovação e que, de certa forma, depois acaba por comprometer naquilo que são os objetivos ou os resultados do projeto. E a minha pergunta, de forma muito, muito objetiva, seria como é que podemos minimizar este tempo de demora no sentido de não comprometer os objetivos pretendidos. E a outra questão que poderia também aqui apresentar era a questão que apresenta, e concordo plenamente, a ausência dos nossos projetos em relação à avaliação das métricas de impacto. É uma realidade que está presente a nível dos projetos, estamos mais preocupados com os resultados imediatos e, fim do projeto, nós conseguimos ver esses resultados. Mas a questão do impacto praticamente quase não se faz sentir. Por um lado, pela questão que muitas das vezes os orçamentos para o impacto pós-projeto não são tidos em conta, e por outro lado, se calhar, não sei se há falta de interesse do dono do projeto em si, mas a questão que me preocupa é como é que poderíamos começar a trazer essa abordagem, né, num sentido de preocupação, tanto da parte do financiador, tanto também da parte de quem é dono do projeto. Não sei se consegui ser claro com as minhas questões. Obrigado. Ok, muito obrigado. Parece que eu percebi muito bem as primeiras duas. A última, percebi o contexto e não percebi era como podemos aplicar a questão de avaliações métricas para os contratos, é isso? Não. Certo. Ok, tudo bem. Bom, primeiro sobre o prazo e como podemos fazer para com que tenhamos resultados a tempo real. Primeiro é necessário estabelecermos ainda no nosso caderno de encargo prazos de validade de uma certa proposta, porque uma proposta submetida hoje, 4 meses depois, o valor já não é o mesmo, conforme dizia outro colega lá, que o mercado está sempre oscilação, está sempre em constante mudança. É importante que possamos prever isso, prazo de propostas ainda no tempo da avaliação, ainda antes da submissão. Depois da submissão, para casos em que, por exemplo, estamos a trabalhar, temos uma entidade, talvez internacional, mas que trabalha em coordenação com o governo, é necessário que, no âmbito da avaliação dos propostas, estabeleça-se um júri. Então, a organização ou o doador pode elencar ou estabelecer, nomear alguém que possa ser o focal point
para determinados projetos a serem implementados, para que, em caso de processos, seja aquela pessoa ser contactada para o processo da avaliação. Porque se tu vais fazer a avaliação, depois mandas para ele, vai levar primeiro o seu tempo, e ele também tem sua agenda, tem outras coisas. Então, uma das práticas que pessoalmente tenho usado e também poderia aqui sugerir é a questão de, por exemplo, sugeres uma reunião de um único dia em que vocês todos sentam, têm as propostas, discutem e chegam a uma conclusão. Porque se tiveres que passar de pessoa em pessoa, cada pessoa vai ter seu tempo para poder avaliar a proposta. E no final vais perceber que vais ter um atraso para, para a execução do seu projeto e de alguma forma no final vais querer adjudicar uma empresa, vai dizer que não. Esse preço já não está bom para mim, preciso de fazer uma atualização. É um atraso enorme que vais ter para voltar a fazer um novo processo que já tinha sido antes ultrapassado. Agora, olhando para questões métricas, infelizmente, é uma das questões que não tem sido muito bem respeitada quando trata-se de contratação de bens de serviços, mas que é necessário primeiro trazer a consciência. Eu acho que o que é importante nos últimos dias, ou, por exemplo, para o nosso país em particular, é necessário que se consciencialize, por exemplo, as entidades governamentais, organizações internacionais, por exemplo, webinários como estes, ou programar, por exemplo, eventos onde traz essa informação. Porque uma das coisas que posso aqui trazer é que algumas práticas não estão a ser aplicadas porque não há conhecimento, inclusive, da existência daquelas práticas. Não tem um conhecimento que traz uma diferença, quais seriam as vantagens de aplicar aquele processo ou não. Então, quando há uma falta de informação, é difícil também para a tomada de decisões. Então, uma das questões que acho que muito importantes era consciencializar as entidades governamentais, entidades internacionais, sobre questões de avaliações métricas também nos nossos concursos, a questão das ODS e a questão também de sustentabilidade. Isso ia trazer um conhecimento para as organizações e haveria já ali o despertar do interesse, porque o interesse é despertado depois que tens o conhecimento. Então, uma vez despertado o interesse, as organizações estariam de certeza interessadas em avançar com a contratação de certos bens e serviços. Vejo aqui, parece também ter uma outra pergunta. Espero ter conseguido responder a tua pergunta, ilustre. Não sei se há alguma coisa mais. Tem uma pergunta do colega Aires em chat. Ok. Ok. E a seguir tem do Osvaldo. Veja Ok. qual é que pode responder. Ok, saudações. Quais são as principais etapas do processo de procurement? Ok. Essa é da senhora Bernadette sobre as etapas. Vou falar do ciclo de compras, talvez isso possa responder melhor essa pergunta. Quais são os ciclos, qual é o ciclo de compra de bem e serviço que deve ser seguido? Primeiro temos a identificação da necessidade. É necessário identificarmos qual é a necessidade que nós temos. Depois de identificarmos a necessidade, vamos tomar a decisão se nós vamos fazer aquele bem internamente ou vamos ter que realmente adquirir. We have to define the needs first, the business need, then we conduct the market analysis, and through the market analysis is whereby we're going to have the decision of buying or sourcing this kind of goods. Então, depois disso, vamos desenvolver a estratégia e também vamos olhar para o teste do mercado e daí já vamos desenvolver documentação com especificações técnicas para o lançamento do concurso, se chegarmos à conclusão que o processo deve ser através de um concurso. Feito isso, vamos ter os nossos documentos de concursos, vamos lançar, vamos publicar e depois temos a recepção de processos, avaliação, adjudicação do contrato, a recepção dos bens, avaliação de performance do contrato, a relação com o cliente e no final a gestão dos ativos. Então, temos no seu todo 14 estágios, não é? Ou etapas para o processo procurement, mas que alguns acredito têm sido ignorados
mas a verdade é que essas são as etapas de procurement, são todas elas 14, são muito importantes, e seguido isso, sempre teríamos processos muito bem elaborados. Temos aqui a pergunta do Ares, tenho uma questão para reflexão. Não considera importante manter um sistema híbrido entre o físico e o digital? É que, ao depender exclusivamente de soluções digitais, corremos o risco de ficar reféns da energia elétrica, da internet e das próprias plataformas que prestam esses serviços. Num cenário de falha técnica ou apagão, a empresa pode enfrentar perdas significativas, tanto operacionais como de dados. Por isso, acredito que integrar métodos físicos como suporte pode garantir uma maior resiliência e continuidade das atividades. Sim, uma boa reflexão, colega Aires. A verdade é que mesmo quando aplicamos sistemas digitalizados, não se mata por completo o arquivo físico, mas ali saímos da questão de depender apenas do arquivo físico. Então, quando temos uma necessidade, por exemplo, vou pegar para regra da União Europeia, por exemplo, para um threshold, por exemplo, de 1 euro até 30 mil euros, esses processos subentende-se que são processos menores, então não há nenhuma necessidade de submeter-se propostas físicas, apenas submete-se propostas eletrônicas. E vais perceber que para processos acima de 30 mil euros até 5 milhões para bens ou serviços, 5 milhões de euros, ali sim há uma necessidade de submeter propostas físicas. Primeiro é por causa da sensibilidade do processo, a magnitude do processo. E a seguir também é que vamos perceber que esse tipo de processo com valores muito avultados, numa organização podemos ter 2 ou 3, talvez por ano. Então, estamos a dizer, o nosso arquivo vai ser menor, mas imagine para compras cotidianas, diariamente, a arquivar 2 canetas, 2 mousers, tudo isso tens papel para poder arquivar. Isso vai fazer também com que o nosso sistema não esteja muito bem organizado e não termos todos os processos arquivados eletronicamente. Acredito sim e concordo com a questão de não termos 100% talvez processos eletrônicos, mas a questão de digitalização que eu estou a trazer aqui é no sentido de haver um balanço físico, não é? Entre processos que podem ser feitos através de plataformas digitais e também processos que podem ser, de alguma forma, ser feitos também a nível físico, porque há sempre uma necessidade para alguns processos que sejam feitos através de processos físicos. Temos aqui a questão de Osvaldo. Quais são as principais limitações do modelo Triple Bottom Line econômico, social e ambiental na avaliação de sustentabilidade empresarial? As principais limitações do Triple Bottom na questão de é que ele não prevê dentro do seu funcionamento o uso ou a they don't foresee the considering like social factors, economic factors, as well as environmental factors when they are doing their procurement. So this is a very, very good point that you raised, that they do have a really very good limitation in order to manage this kind of situation. But it's what we are discussing today, that we need during our procurement to respect economic, social, as well as environmental factors when we are doing our procurement of goods and also services. Espero ter respondido as 3 perguntas, estão por aqui. Eu queria primeiro agradecer a excelente apresentação. Ficamos com mais conceitos, com mais, digamos, insights, contribuições para começarmos a pensar de forma mais cuidada sobre o procurement. Eu não deixaria de registrar ou deixar como nota o quadro legal porque se orienta o procurement em Moçambique, é muito importante e que é capaz de nos ajudar a perceber melhor como desencadear esta atividade dentro e fora de Moçambique. Não é? O quadro legal é muito importante, porque estou-me a referir, se assim concordarem comigo, o decreto número 72/90,
2022 do É decreto Conselho de 79. Ministros. 79. Diga? É 79. Decreto 79/2022, Sim, sim. né? Esse decreto pode nos ajudar a clarificar algumas questões e, se não, voltamos a convidar o professor Carmindo Penina para mais 1 ou 2 ou 3 ou 4 webinars, de modo que a gente seja força de mudança do modelo que vem sendo seguido ou que vem sendo realizado em Moçambique. Não sei se há mais alguma questão que queiram pôr, não sei se a professora Mónica Freitas está conosco, não sei se a professora Maria Pata quer nos dizer, acrescentar alguma coisa para fecharmos este webinar, do qual muito agradecemos. Professora Maria Pata. Professora Mónica Freitas. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu ilustríssimo senhor diretor, professor Lourenço. Enfim, eu estou em viagem neste momento, pronto, mas não gostava de aproveitar a oportunidade para agradecer a excelente apresentação do nosso orador, dizer que o tema não é só caro e importante, mas de extrema relevância para os nossos estudos na CBS. Um bem-aja, espero encontrar-nos em outros fora, e de resto, uma boa tarde para todos e até um próximo evento. Bem-aja. Obrigado, professora Mónica. Eu devo dizer ao professor Carmindo, a professora doutora Mónica, é professora da Universidade Nova de Lisboa, é a professora da Universidade de Beira Interior e é a professora que nos dá também responsabilidade social e, para além de outras contribuições para desenvolvermos a Corporate Business School, mesmo em questões de liderança, mesmo em questões de relacionamento. Ela tem sido extremamente ativa e não guarda para amanhã o que pode dizer naquele momento, e isto é algo que nos estimula a prosseguir com este objetivo. Não sei se a professora Maria Pata já está em condições para nos dizer alguma coisa e fecharmos. Muito boa tarde. Eu gostaria muito de ter assistido, não consegui mesmo assistir. E eu gostaria realmente de poder ter a gravação para poder apenas assistir todo este debate final, mas não assisti. E gostaria mesmo muito de poder ter acesso a toda esta informação que foi dada. E nesse sentido, espero poder ter acesso. Então, muito obrigada, professor Carminho Penina, pela sua disponibilidade e tudo o que foi discutido nesta parte final, foi apenas o que eu tive possibilidade de assistir. Muito obrigada. Obrigado, professora. Muito obrigado. Não sei se alguém mais queira acrescentar alguma coisa. É sempre uma honra poder partilhar estes momentos com todos os presentes. Ariana da Conceição, que está em Inhambane, já conhecia a nossa escola? Não está. Temos aqui um chat, vamos ver quais são as principais limitações do modelo triplo bottom. O professor pode responder isso para fecharmos? Sim, já tinha respondido essa pergunta. Já? Sim, Pronto. sim. Então, se não havendo mais nada, mais uma vez agradecemos e com a devida vénia. Não sei se o professor Abud Gafur quer acrescentar alguma coisa, a sua experiência na outra universidade, para ver como é que nós nos conectamos independentemente da universidade, e este é um fórum que nós sempre defendemos, alargar as parcelas de competência dos concorrentes. Isso é que nos faz feliz. O que mais nos motiva também é estar a aprender. Muito obrigado. Não sei se quer fechar. Se quer fechar, por favor. O professor quer dizer mais alguma coisa? Professor Carmindo? Queria agradecer pela oportunidade e queria também dizer, talvez para próximas oportunidades, queria também deixar aqui alguns pontos, alguns instrumentos legais que podem
se auxiliar. Para o caso de Moçambique, que eu já tinha referenciado, temos o decreto 79/2022, que foi revogado. Tínhamos já os decretos 8, mas agora estamos a aplicar o decreto 79. Então, lá podemos ter, inclusive, as limitações, os thresholds para cada tipo de contratação, bem ou serviço, para definirmos o tipo de contrato, se é um contrato menor, maior, pequena e grande dimensão. Quando olhamos para União Europeia, que acho que é um dos jogadores que temos em grande escala aqui em Moçambique, podemos olhar para o Directive 2014/24/EU, do Public Sector Directive. Temos também o Directive 2014/25/EU, para Utilities and para Utilities. Temos também o Directive 2014/23/EU, para concessões. E temos também o Directive 2007/66/EC, para Remedies. Então, para um doador como o Banco Mundial, também temos o Procurement Regulation for Borrowers for July 2016, revised in November 2020 in Washington, D.C., World Bank Projects. Temos também o World Bank Standard Document do Procurement. Temos também o Guidelines for Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by the World Bank on Loans and IDA Credits. Temos também o World Bank Sanction Systems and Compliance Handling Protocols. Então, acho que são os grandes doadores que temos aqui em Moçambique e acho que é importante deixar aqui também essa informação sobre o quadro legal, que também podem visitar, porque realmente o procurement não é feito sem nenhum instrumento de suporte. É necessário sempre tenham, has to be legally binded in every kind of thing and every kind of process that we are dealing with. So, é muito importante. E em gesto de conclusão, quero deixar o meu muito obrigado, em primeiro lugar, ao professor Lourenço, por esta oportunidade de poder cá estar, para poder conversar, e aguardo ansiosamente talvez por próximas oportunidades para que possamos dar continuidade, porque há muita coisa que pode ser ainda falada, mas talvez o tempo não nos permita. Então, acredito uma outra ocasião também poderemos trazer uma outra vertente para discutir também outros aspectos, para sempre melhorarmos aquilo que é a contratação dos nossos bens e serviços a nível nacional, assim como internacional. Então, muito obrigado. Meu nome é Carmino Penina e qualquer coisa, talvez podem me contactar no LinkedIn se tem alguma dúvida que queiras esclarecer, talvez um processo específico. Estou sempre disponível, pode acessar com esse meu nome e vais me encontrar e vai ser um prazer conversar consigo. E muito obrigado. Assim, professor Lourenço, boa tarde mais uma vez. Foi uma experiência muito importante para aquilo que é sobre o aprendizado dia após dia e espero eu ter uma oportunidade de poder também partilhar aquilo que são os nossos princípios e que tem nada a ver com aquilo que são as nossas áreas de intervenção e de estudo sobre a ética. Então, esperamos também que aprendermos e voltarmos a partilhar a mesma tela com o professor Carmindo, que fez aqui uma belíssima intervenção e uma aula que é muito interessante sobre aquilo que é sobre a gestão e procurement através de plataformas digitais. Isto é muito importante e deu aqui um norte e através disto podemos aprender e tiramos aqui algumas notas que são muito válidas para o nosso cotidiano e com isto queremos aqui estender os agradecimentos mesmo para o professor Dr. Lourenço Dias e a toda a equipa da CBS, dizer que muito obrigado pela esta oportunidade que cá nos concederam para podermos participar e fazer parte desta magnífica aula que hoje aqui aconteceu, porque não podemos só designar como webinar simples, mas também é uma aula que vale a pena para poder tirar pontos e aprender com ele. Muito obrigado. Estes webinars só são possíveis graças à internet. Estes webinars só são possíveis graças às intervenções diretas de segunda a segundo do professor Hélder dos Santos Nhabanga e da parte técnica que é-nos orientada pelo engenheiro Nélio Costa. A eles o nosso muito obrigado. Eu não sei se o professor Hélder quer acrescentar, dizer algo, e o professor, o engenheiro Nélio. Por favor, professor Hélder, muito obrigado por nos conferir esta legitimidade de estar a assistir a estas aulas extensivas a todas as classes sociais e a todos os graus académicos. Perfeito. Apenas agradecer
mais uma vez ao professor Carmindo pela belíssima aula. Foi um momento de aprendizagem, sobretudo pelos processos de procurement e como é que estão relacionados ao sucesso e insucesso de projetos. Acredito que temos mais espaços e convidamos ao professor talvez para propor talvez um curso de extensão universitária, um curso curto que pode, portanto, partilhar este conhecimento. E como o professor Lourenço disse, que não é um simples webinar, mas sim é um momento de conectividade, porque permite que pessoas estejam em diferentes espaços possam, portanto, aceder a este conhecimento, aceder a este webinar, portanto, criar relações com outros participantes, com a CBS, e termino por aqui agradecendo por esta oportunidade. Obrigado. Professor, desligou o microfone, professor Lourenço? Gianélio, muito obrigado. Gianélio, não sei se quer dizer alguma coisa para fecharmos, e vamos esperar que o professor Carmindo nos envie os links, a listagem do quadro legal. Isso para nós é importante. Boa tarde. Sim. Talvez agradecer por essa magna aula, né? Uma aula interessante e, acima de tudo, muito necessária. Pronto, foi um prazer, professor, e foi um prazer também receber o professor que esteve cá conosco, né? Para nos brindar, né? Com esta linda apresentação. E, se calhar, agradecer a todos que deram-se o tempo de participar e aprender um pouco mais, né, sobre a temática que nos foi cá debruçada. E pronto, obrigado. Helder, não sei se está preparado para fazer a fotografia. Se puderem ligar as câmaras, nós agradecemos. É uma questão de segundos Por e favor. fechamos. Muito obrigado a todos. Vamos ligar as câmeras. Por favor. Adelaide nunca fala. Tem medo de falar? Ou tem aquele meme? A senhora que tem que falar, a senhora que é da qualidade. Deixamos Não, falar o senhor professor, Micas e não estava a deixamos dar falar a espaço aos Adelaide. outros. É muito complicado para a CBS. Doutor Cornélio, já está? Perfeito. Obrigado. Já. Obrigado a todos. Obrigado a Obrigado, todos. professor. Obrigado. Obrigado. Vamos fechar com a vossa permissão. Obrigado.